A mentira, segundo a Bíblia, é condenada como uma prática que vai contra os princípios divinos de verdade e retidão. A palavra de Deus, representada na Bíblia, fornece orientações claras sobre a importância da honestidade e agravamento da mentira. Bom, meus irmãos, deixe seu like e se inscreva no canal. Faça seu comentário e diga o que você acha. Não saia desse vídeo, Deus tem um alerta para você. Bíblia diz que o pecado separa as pessoas de Deus e leva à morte. Por causa do pecado, a terra foi amaldiçoada e temos muitos problemas. Gênesis 30, versículo 17 ao 19. O pecado da mentira tem raízes profundas na narrativa bíblica. Ele remonta ao início da história humana, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus no Jardim do Éden. Satanás, representado como a serpente, foi descrito como o pai da mentira ao enganar Eva. Em João 8, versículo 44, Jesus fala sobre o diabo, afirmando que ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Aqui, a mentira é identificada como uma característica central do inimigo. Os 10 mandamentos dados por Deus a Moisés no Monte Sinai incluem a proibição contra a mentira. O 9º mandamento declara claramente para não darmos falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo capítulo 20, versículo 16. Este mandamento não apenas condena a falsidade em tribunal, mas também aborda a prática mais ampla de enganar e mentir. O livro de Provérbios, conhecido por seus ensinamentos práticos e sábios, contém várias referências à mentira. Provérbios 6, versículo 16 ao 19, lista coisas que o Senhor odeia, e uma delas é a língua mentirosa. Provérbios 12, versículo 22, destaca a importância da verdade, afirmando que os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem são fielmente o seu deleite. Ao longo da Bíblia, encontramos histórias que destacam as consequências prejudiciais da mentira. A história de Ananias e Safira em Atos 5 é um exemplo impactante. Eles mentiram sobre o valor de uma oferta, resultando na intervenção divina e em sérias consequências para ambos. Jesus Cristo, o Filho de Deus, personifica a verdade. Em João capítulo 14, versículo 6, ele declara: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. A verdade é fundamental na mensagem e na pessoa de Cristo. Ele também adverte sobre a origem da mentira, referindo-se novamente ao diabo como o pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. Desde as advertências nos 10 mandamentos até os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos, a Bíblia destaca as consequências prejudiciais da mentira e enfatiza a importância da honestidade como um reflexo da natureza de Deus. Embora a mentira seja condenada, a mensagem central da Bíblia é de perdão, transformação e a possibilidade de viver uma vida em conformidade com a verdade divina. O egoísmo, de acordo com a Bíblia, é visto como uma atitude contrária aos princípios divinos de amor, generosidade e serviço ao próximo. Ao longo das Escrituras, encontramos ensinamentos que condenam o egoísmo e exaltam a virtude do amor e da preocupação com os outros. A Bíblia aponta para as raízes do egoísmo como sendo enraizadas na natureza caída do ser humano. Lembrando mais uma vez que desde a desobediência inicial de Adão e Eva no Jardim do Éden, a inclinação humana para colocar os próprios desejos acima dos outros é destacada. O egoísmo é frequentemente associado ao pecado e à separação de Deus. Um dos pilares centrais dos ensinamentos de Jesus é o mandamento do amor ao próximo. Em Mateus 22, versículo 39, Jesus ensina que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Esse ensinamento destaca a importância de transcender o egoísmo, colocando os interesses dos outros em igual importância aos nossos próprios interesses. A parábola do bom samaritano, encontrada em Lucas 10, versículo 25 ao 37, ilustra vividamente a necessidade de agir com compaixão e generosidade em relação ao próximo. O samaritano, ao contrário dos religiosos que passaram sem prestar ajuda, demonstrou amor ao próximo ao cuidar de um homem ferido à beira da estrada. Essa parábola enfatiza a responsabilidade de superar o egoísmo em prol do serviço desinteressado aos outros. Jesus frequentemente ensinava sobre a necessidade de renunciar a si mesmo para seguir a Deus. Em Mateus 16, versículo 24, ele vai dizer: se alguém quer vir após mim,
a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Essa negação de si mesmo reflete a rejeição do egoísmo e a disposição de priorizar os planos e propósitos de Deus sobre os desejos egoístas individuais. O egoísmo muitas vezes se manifesta na busca desenfreada por riquezas e na avareza. Jesus advertiu sobre os perigos da avareza em Lucas 12, versículo 15, declarando para ter cautela e tomar cuidado de toda espécie de avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A Bíblia destaca que a busca excessiva por ganhos materiais pode levar a uma mentalidade egoísta e afastar as pessoas do verdadeiro propósito da vida. A vida de Jesus Cristo é o exemplo máximo de humildade e serviço desinteressado. Em João 13, versículo 14 e 15, ele falou para os discípulos: Se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, assim como eu vos fiz, façais vós também. Jesus apresenta uma imagem poderosa de como o amor e o serviço devem prevalecer sobre a mentalidade egoísta. O apóstolo Paulo frequentemente aborda a questão do egoísmo em suas cartas. Em Filipenses 2, versículo 13 e 4, ele escreve: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Paulo destaca a importância da humildade e da consideração pelos outros como um antídoto contra o egoísmo. Em última análise, a Bíblia oferece uma visão clara de como superar o egoísmo por meio do amor e do serviço, inspirados pelos ensinamentos de Cristo. A inveja, conforme abordada na Bíblia, é considerada um pecado que envolve descontentamento e ressentimento em relação às bênçãos, sucessos ou vantagens alheias. Este sentimento é condenado nas Escrituras devido ao seu potencial de causar divisão, rivalidade e afastamento dos princípios divinos de amor e gratidão. A Bíblia destaca as raízes da inveja nas narrativas antigas, começando com a história de Caim e Abel. A inveja de Caim em relação ao favor de Deus para com Abel resultou no primeiro homicídio registrado na Bíblia, Gênesis 4, versículo 3 ao 8. Isso estabelece um padrão em que a inveja muitas vezes está ligada a sentimentos de rivalidade e competição, levando a atitudes prejudiciais. Os 10 mandamentos fornecem orientações claras sobre a condenação da inveja. O 10º mandamento adverte contra o desejo da propriedade ou posição do próximo, falando para não cobiçar a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que seja do teu próximo. Êxodo 20, versículo 17. Este mandamento sublinha a importância de controlar os desejos invejosos que podem levar a atitudes prejudiciais. A Bíblia incentiva os cristãos a praticarem o amor fraternal como uma maneira de superar a inveja. Em Romanos 12, versículo 15, Paulo escreve: Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Esse ensinamento destaca a importância de se regozijar com o sucesso e alegria dos outros, em vez de se deixar consumir pela inveja. A Bíblia condena a inveja como um pecado que se manifesta na insatisfação, descontentamento e ressentimento em relação às bênçãos alheias. Os ensinamentos de Jesus, exemplos bíblicos e admoestações nas Escrituras ressaltam os perigos da inveja e destacam a importância de uma atitude de gratidão e amor ao próximo. Em conclusão, o pecado da mentira, inveja e egoísmo são temas profundamente enraizados nas Escrituras sagradas, revelando a natureza humana caída e destacando a necessidade constante de arrependimento, transformação e busca por uma vida alinhada aos princípios divinos. Cada um desses pecados carrega consigo implicações sérias e afeta tanto a relação com Deus quanto as interações humanas.